Mas o que é, então, o Evangelho? Talvez você esteja se perguntando. Está aqui no versículo 3, no versículo 3 e 4. Eu gostaria de ler aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui na minha mensagem, nos versículos. Ok. Versículo 3 e 4. Pois, primeiramente, lhes transmiti o que recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esse é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Qual Jesus Cristo? O Filho de Deus, o Messias, aquele que muitos profetas profetizaram e que Jesus viria para nos salvar, o Messias que viria para salvar a todos aqueles que crescem nele. Então, esse é o Jesus Cristo. Eu digo qual é o Jesus porque muitas religiões, muitas pessoas conhecem Jesus ou creem em um Jesus, mas é um Jesus talvez diferente. Talvez é um Jesus que não é um profeta, talvez Jesus que não é o Messias. Então, nós temos que ter claro quem é esse Jesus, que é o Jesus Filho de Deus, o Messias, que veio ao mundo, ressuscitou no terceiro dia para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e purificar. O Jesus da Bíblia, que nós encontramos aqui na Bíblia. E em João, gostaria de compartilhar um outro versículo aqui para vocês. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Assim diz a palavra de Deus. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Então, nós vemos aqui que é necessário conhecer o Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua obra, e crer na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, agora nós sabemos de qual Jesus Cristo nós estamos falando, mas há muito mais para saber sobre ele, ao conhecer os seus atributos, a sua vida, as suas parábolas, mas há algo mais sobre ele que todos nós temos que saber para acreditar nele e nos tornarmos, então, cristãos, que é o que está escrito no versículo 3 e no versículo 4. Entender, acreditar de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou. O título de 1 Coríntios 15 é A Ressurreição de Jesus Cristo. Sem a ressurreição, não haveria o cristianismo. Sem a ressurreição, não há salvação. Foi por causa da morte de Jesus e a sua ressurreição que nós temos a confiança de que quando morrermos, nós seremos ressuscitados e nós iremos para o céu com ele. Então, nós, falando sobre o evangelho, é importante a gente conhecer e crer que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou. Em Romanos 6:23 diz, né, porque o salário do pecado é a morte, mas a graça gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós somos pecadores e através de Jesus Cristo que nós somos purificados. Mas por causa da graça de Deus, nós podemos receber a vida eterna em Cristo Jesus, porque ele veio para morrer pelos nossos pecados. E quando a gente trata sobre os nossos pecados, esses pontos, eu gosto muito de compartilhar o versículo, o texto de Isaías 53, do versículo 1 ao 2, onde diz assim a palavra de Deus: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não cria qualquer beleza, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Puxa vida, olha só
o que Jesus Cristo fez por causa de nós, por causa das nossas transgressões. Então, número 1, conhecer Jesus Cristo e saber principalmente sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é a razão pelo qual existe o cristianismo. Agora, então esse é o nosso primeiro ponto. Concluindo aqui, nós precisamos conhecer melhor o Evangelho, que é Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia, da Palavra de Deus, o Filho de Deus, o Messias, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos para que nós pudéssemos ter a vida eterna. A vida eterna, reconectar-nos com Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores, para que nós pudéssemos assim fazer parte da família de Deus, do reino de Cristo, da sua igreja. Olha só quantas maravilhas tem quando a gente conhece o evangelho e crê nesse evangelho, começa a viver em Cristo. Então, se você quer aumentar o seu conhecimento, essa palavra, né, do primeiro ponto, não? Se você quer aumentar o seu conhecimento em Jesus Cristo, eu gostaria de aconselhar você, sendo crente ou não crente, em participar aí na sua igreja, talvez de pequenos grupos aí de irmãos que abrem a Bíblia e estão estudando o Evangelho, estão estudando a palavra de Deus. Gostaria de aconselhar você, recomendar você a participar de estudos bíblicos aí da sua igreja. Gostaria de recomendar você a fazer, quem sabe, um discipulado individual, talvez com algum líder de célula, algum líder espiritual da sua igreja, algum pastor ou pastores da sua igreja, para você, assim, crescer no Evangelho.